Olá, ajustes para dimensionamento da cortante numa laje maciça. Olá, ajustes na planilha de laje maciça. É uma planilha bem antiga que eu tenho no canal, mas ela tem algumas imprecisões que, se eu for utilizar ela da maneira que está agora, para depois que a próxima planilha que eu vou fazer de laje nevrada, vai dar alguns problemas, porque algumas coisas que eu assumi para laje maciça não é um problema grave, para laje nevrada vai ser, ok? Bom, quais coisas que a gente tem que ajustar para chegar bem preciso mesmo? Bom, primeira coisa é o nosso módulo de elasticidade. Eu estou usando 0.85, que é o pior caso, mas o nosso módulo de elasticidade ele usa um valor entre 0.8 e 1, dependendo do caso, ok? Atualmente nós temos um módulo de elasticidade de 238, mas se a gente for usar a fórmula correta, tá, que eu tinha usado uma simplificação, é igual a, abre parênteses, 0,8 mais 0,2 multiplicado pelo FCK sobre 80, ok? Então, a gente estava com 238, foi para 241, é uma diferença de 1%, mas é uma diferença que depois, para uma laje de voo maior, pode ser crítica. Nossa flash foi de 1.498 para um 476. É uma diferença pequena, mas é uma diferença que pode ser crítica. Próxima coisa, no caso de uma laje maciça, ela acaba tendo uma resistência tão grande ao cisalhamento que eu coloquei uma fórmula bem simplificada para a pior das hipóteses. Mas nessa hipótese aqui, ó, eu estou jogando para cima muito, não tem por que fazer isso na prática depois de uma próxima laje. Por quê? Porque esse caso aqui por enquanto não é problema. Por quê? Porque a laje maciça, ela tem uma área muito grande. Quando eu mudo para uma laje nevrada, eu tiro quase toda a área que tem nessa peça. Então, consequentemente, eu tiro quase toda a resistência aos cisalamentos também. Sabendo isso aqui, então, a gente tem que calcular a cortante exata aqui, beleza? Tá? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou pegar esses coeficientes aqui, ó, eu vou jogar para cá, tá? Aqui, eles podem ficar aqui, não é uma coisa que a gente tem que caçar, eles são coisa da fórmula mesmo, beleza? Entendido isso aqui, eu vou pegar essa parte aqui, ó, de cortante e tudo mais, e jogar tudo isso aqui, ó, para baixo, beleza? Por quê? Porque a gente consegue também calcular qual é a nossa cortante dependendo do tipo de laje que a gente tem. Consegue calcular exato isso aqui? Eu não tinha calculado exato porque era uma simplificação, mas a gente pode calcular exato usando o método das charneiras nessa planilha, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui eu vou até jogar isso aqui mais para o lado e colocar algumas hipóteses adicionais que a gente vai ter. Por quê? Porque a gente vai ter hipóteses, colocar 4 hipóteses aqui, beleza? Porque a gente vai ter hipóteses sobre o quanto de ângulo que a gente tem em cada ponto, ok? A gente tem que colocar cada apoio de cada lado para saber qual que é esse engaste, tá? Como que eu vou fazer isso? Basicamente, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar os apoios, né? Apoio 1, apoio 2, né? Apoio 2, ou face 1, face X1, face X1, ok? Face X2, né? Outra no X, face Y1 e face Y2, beleza? São as 4 faces que a gente tem. Por quê? Porque dependendo do caso, a gente vai ter um engaste, a gente vai ter um apoio, vai ter um ângulo diferente nesses pontos, entendido? Primariamente, na laje apoiada dos 4 lados, nas vigas que estão no eixo X, que são as vigas que suportam a carga menor, basicamente a área que elas suportam é igual o vão, inclusive tem que calcular a área da laje aqui, fica mais fácil. Área da laje, ok? Qual que é a área da laje? A área da laje é X multiplicado por Y, tá? Isso aqui não tem segredo, beleza? 24 metros quadrados. Agora, quanto que a face X suporta? Ela suporta o seguinte, ela suporta o vão menor ao quadrado, né? Porque é vão menor ao quadrado dividido por 2, porque é só 2 metros na largura, metade da largura, e dividido por 2 porque é um triângulo, ok? Então as faces em X, essa face aqui suporta 4 metros quadrados e essa também suporta 4 metros quadrados, é igual, tá? A face em Y vai ser o quê? Vai ser igual a esse valor aqui, ok? Menos, ou até colocar entre parênteses aqui, ó, esse valor aqui, menos, abre parênteses, essa face aqui, vezes 2, né? E tudo isso aqui eu jogo entre parênteses e divido por 2, ok? Porque vai ser metade da área restante, ok? Que vai dar 8 metros para essa face Y e depois para outra face em Y também vai dar 8 metros também, ok? Então isso aqui, peraí só fazer assim, copiar essa fórmula direto, fica mais fácil, porque senão ele vai linkar num outro valor. Aqui, beleza? Ajustou aqui, ó. Beleza, agora foi, tá? Então, nesse caso aqui, 4, 4, 8 e 8, beleza? Tá? Agora, isso aqui, quando for mudar, já vai mudar automaticamente. Se fosse 4 metros e 8 metros, já iria bem mais para a face Y, ok? Entendido isso aqui? Agora vamos lá.
quando ela está engastada em uma das bordas menores. Vai acontecer o quê? Que essa borda menor, ao invés de ter um ângulo de 45 graus, ela vai ter um ângulo de 60 graus, ok? Ela se torna um triângulo equilátero, ok? Então, uma borda menor que eu posso chamar a face X número 1, ao invés de ela ter essa área base aqui, que seria dividido por 2, não, eu vou multiplicar isso aqui por 2, de um dos lados apenas, ok? E eu vou dividir, eu posso dividir por 2 e multiplicar na verdade pelo seno de radianos de então, vou colocar cosseno mais fácil, cosseno de radianos de 30 graus, ok? Porque daí eu vou ter um ângulo de 30 graus do lado apoiado, ok? Fecha parênteses. Então, agora quando eu engasto no lado menor, eu tenho 6,93 metros quadrados, ok? A face do lado menor continua sendo 4 metros, e agora a face Y vai ser igual a, abre parênteses, né? Área da laje aqui, menos essa face aqui, né? Menos o Q18, ok? Q18, então, o P17 também, ok? Dividido por 2, tá? E esse lado aqui vai ser igual ao primeiro lado. Então, acabou tendo uma redução na carga nessa face aqui, entendido? Próxima situação que eu posso ter, engastar nas duas bordas, que deve ser essa fórmula aqui, uma borda maior, desculpa, engastar uma borda maior. Vai acontecer o quê? Agora a borda maior que vai comer espaço, ok? Então vai acontecer o quê? Que eu vou ter um triângulo meio que na diagonal, ok? Onde eu vou ter uma face de 60 graus e outra face de 45 graus. Ok? Para encontrar o valor exato disso aqui, ó, eu vou até abrir pegar um arquivo qualquer aqui, tá? Vou pegar um arquivo aqui qualquer e encontrar qual que é a altura. Agora não vou pegar meu arquivo das aulas aqui rapidinho, pegar aqui o arquivo das aulas, tá? E vou desenhar exato a altura que vai dar, porque a gente pode usar sempre aquele mesmo coeficiente, ok? Então vamos aqui, ó, a gente tá conseguindo ser relativamente variável, mas a questão aqui é o seguinte: para uma laje de 1 metro, ok? Quando a gente vai ter um ângulo de 45 graus, ok? Então eu tenho um ângulo aqui de 45 graus e eu tenho outro ângulo a 30 graus aqui, né? Porque o que sobrou dos 60 é o 30, ok? Vai acontecer o quê? Que a altura relativa desse triângulo vai ser de 36,6%. Ok? Então a fórmula aqui é esse valor aqui, só que ao invés de multiplicar por 0,5, então eu divido por 0,5 ou dobro e multiplico por 0,366, ok? Então essa vai ser a minha área nesse caso, 2,928, e consequentemente uma borda maior vai pegar uma carga muito maior que a outra, tá? Quanto que ela pega de cada lado? Entra a questão. Por quê? Porque o que acontece é que no caso da face maior, eu vou ter a seguinte situação: eu vou ter um lado pegando essa região daqui até aqui, ó, pegando 36,6% da carga, ok? E isso sempre vai ser o mesmo padrão quando tem um engaste maior, ok? 36,6% para cá. E do outro lado eu tenho 53,4%, se não me engano, 63,4%, 63,3%, ok? Então eu vejo que uma face pode pegar muito da carga só de um lado. Como que a gente vai calcular essa face aqui então? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: do lado face Y, que vamos imaginar que seja a face que não tem o engaste, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 0,366, ok? Menos uma das faces. Por que uma das faces? Porque esse triângulo aqui, ó, é 45 graus. Então do outro lado eu vou ter o mesmo triângulo, ok? Se ele fosse desenhar a laje completa aqui, ó, eu teria o seguinte, ó, eu teria 4 metros e 6 metros, né? Então eu teria esse ângulo aqui, ó, desenhar um ângulo que são um ângulo aqui, ó, de 3 metros para cá, ok? Puxarei um ângulo aqui, ó, nos 3 graus também 3 metros para cá, beleza? Seleciono aqui, ó, e espelho isso aqui, ó, tá? Então, espelho aqui, ó, a área que vai vir para essa face em Y aqui, ó, vai ser qual? Vai ser, só dar um hatch aqui, ó, vai ser essa área que eu vou dar um hatch agora, peraí, selecionando aqui, ó, essa área, colocar uma escala menor aqui, ó, 0,05 aqui, ó, é essa área aqui, ó. Então, essa área aqui, ó, ela é composta por um retângulo e dois triângulos. Então, eu posso simplificar, considerando que a área é um retângulo que vem daqui até aqui, pego esse triângulo aqui e jogo para cá. Ok? Entendido isso aqui? Então, menos esse valor aqui, ó, e daí, claro, isso aqui multiplicado pelo vão em Y. Ok? Isso aqui vai me dar o quê? Multiplicado pelo vão em Y e multiplicado também pelo vão em X, é 36,6% da área, ok? Vai me dar uma área de 5,856 e, consequentemente, vou pegar o restante, né? Vai ser o quê? Vai ser essa área total menos cada uma dessas faces e eu vou ter qual que é a carga nessa laje. Então, nesse caso aqui, ó, mais de 50% do caso de uma laje engastada numa borda maior, vai ir para essa laje do lado maior. Ok? Agora, eu tenho a possibilidade de engastar de um lado maior,
e de um lado menor. Daí vai acontecer o quê? O que vai acontecer para mim é o seguinte: copiamos esse desenho aqui base, né? Só copiamos, copiar tudo mesmo. Ou posso até apagar isso aqui, não preciso mais desse desenho, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte: eu vou rotacionar isso aqui, ó, tá? Desculpa, eu vou rotacionar esse lado aqui, ó. Imaginando que eu tenho um engaste de um lado, ok? Eu vou ter esse ângulo aqui, e daí as minhas divisórias vão ser essas. Peraí, tá engastado isso aqui, ó, tá engastado esse lado aqui, ó, e tá engastado, inclusive quando tá engastado esse lado aqui, ó, esse lado aqui, peraí, ok, esse lado aqui vai virar 15 graus para cá, ok? Então, se ele tá engastado nessas duas faces aqui, ó, o que vai acontecer é essa situação aqui, ó, onde aqui eu vou ter um ângulo de 60 graus e aqui eu vou ter um ângulo de 60 graus. Aqui continua 45 e aqui continua 45, ok? Tá, sabendo isso aqui então, é um cálculo um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue fazer, tá? Desse lado aqui, a área é a mesma, do lado superior é a mesma, porque não muda nenhum engaste aqui. Então, face x1, digamos, vai ser a mesma área, tá? Agora, a face x2. A face x2 a gente consegue calcular ainda, ok? Quando a gente consegue calcular, basicamente, porque a gente sabe que aqui, ó, eu vou ter esse 2,59, né? 2,59808 aqui, ó, dividido por 4 metros, vai ser sempre 65% da altura, tá? Isso aqui vai ser um padrão. Então vai ser sempre o vão menor ao quadrado, né? Dividido por 2 por ser um triângulo e multiplicado por 0,65, tá? Vendo lá para cima, 0,65, ok? Isso vai ser um padrão, tá? Entendido isso aqui? Agora vamos lá. Face Y1, que é essa face aqui, tá? E ela vai ter um padrão também, tá? Ela não vai ser um padrão tão perfeito, mas ela vai ter um padrão ainda, que é o quê? Que a gente vai ter essa região aqui, ó, essa altura relativa aqui, ó, quase que constante. Ela acaba tendo um pequeno ângulo aqui, ó. Eu posso ver que aqui eu tenho 1,5 m, já aqui, ó, eu tenho uma largura de 1,46, mas ela é quase que padrão. A gente pode fazer uma média de 1,48, tá? Então eu posso considerar 1,48 dividido por 4, 37% da carga vai vir para esse lado. Ok? 37%, só que você tem que descontar esse triângulo aqui e tem que descontar esse triângulo aqui. Ok? Como que tu vai fazer isso? Basicamente a face Y1 vai ser 0,37 multiplicado pela área menos, tá? Eu vou ter esse triângulo aqui primeiro, tá? Esse triângulo aqui, ele não é basicamente, sabendo que eu tenho a face aqui, ó, ele não é basicamente esse complemento aqui de 1,46 ao quadrado sobre 2? Pois é, e 1,46 dividido por 4 não é 36,5%? Sim, é. Então, isso aqui menos esse valor aqui do vão menor, multiplicado por 0,365, ok? Elevado ao quadrado, dividido por 2. Um dos lados eu já peguei. Agora, do outro lado, eu também não vou ter um padrão, que é essa altura de 2,598? Pois é. Então, menos o lado maior, que vai ser o quê? Que vai ser aquele mesmo 2,598 que eu tinha calculado já aqui, ó, que dá aqui para cima, ó, que vai dar 0,65. Então, menos também essa altura aqui, ó, multiplicado por, eu vou ter 37% da largura, tá? Multiplicado por essa largura maior, multiplicado por 0,65, dividido por 2, tá? Então, se eu tenho um engaste agora, aconteceu o quê? Que ao invés disso, vai para a área de 5,89. Então, a área permaneceu por similar, ela não teve uma diferença considerável. Só que o que vai acontecer aqui, ó, é que nessa área específica aqui, ó, quando eu puxo isso aqui para baixo e só ajusto isso aqui para ficar nessa região aqui, ó, o que vai acontecer é que, jogando isso aqui para cá, a área reduziu, era 12, foi para 10, ok? Agora, está engastado nas duas bordas menores, aí o cálculo fica um pouquinho mais fácil, né? Se está engastado nas duas bordas menores, o que a gente tem aqui é o seguinte, aqui a gente vai ter, posso até copiar aqui por lá, ou até fazer desenhar isso aqui em um triângulo de 1 por 1,5 aqui, para ficar mais fácil, 1 por 1,5, ok? Mas se ele está engastado nas duas bordas menores, eu tenho um ângulo aqui, ó, de 60 graus para cá, tá? Então eu tenho um ângulo aqui, ó, sempre 1,2 digamos para cá, 1,2 para cá, tá? Só para encontrar o ângulo aqui, ó, que se ele tem um ângulo aqui, e lembrando que quando é engaste sempre é um ângulo de 60 graus, ok? A gente tem isso aqui, ó, a gente tem um cruzamento aqui, ó, a gente tem outro cruzamento bem aqui, beleza? A gente só limpa essa linha aqui, ó, e cortamos aqui, tá? Na prática, engastar as duas bordas menores, a gente pode jogar para cima esse valor. Por quê? Porque senão vai dar um valor muito pequeno mesmo, tá? Então você vai considerar sempre pelo menos 25% vindo, pelo menos 25% vindo pro lado menor, tá? Por quê? Porque se não for um pano muito pequeno, pode dar uma despadronização, entendido? Tá, então vamos lá. O lado face x1 primeiro. Face x1 vai ser o quê? Vai ser, como a gente sabe que a altura aqui, ó, daqui
até aqui. Eu vou considerar essa altura sempre, porque senão vai dar um subdimensionamento muito grande. 86,6 de 1 metro, ok? Então vai ser o quê? Vai ser igual a minha face menor, multiplicado pela face menor, multiplicado por 0,866, ou cociente de 30, dividido por 2, por quê? Porque é um triângulo, ok? E esse lado aqui, ó, também vai ser a mesma coisa. O lado maior, então, só que eu vou fazer o quê? Vai ser igual ao máximo, né, que eu segui o máximo sempre, entre a área total, dividido por 2, menos essa face aqui, 1, ou a área total vezes 25%, para não dar uma carga muito pequena. Por mais que possa acontecer, na prática vai ser uma meio termo desses dois valores, e quando é uma face especial assim, é um caso especial, ok? Então, nesse caso aqui, ó, 6, e aqui, esse aqui vai ser igual a esse aqui, tá? Esses valores são complexos, mas depois vão ajudar muito no nosso planeta, tá? Agora, se ela está engastada nas duas bordas maiores, aí inverte isso aqui, ó. Daí o que acontece aqui, ó, é o seguinte, eu rotaciono isso aqui 30 graus, ok? Rotaciono isso aqui 30 graus, e esse aqui eu rotaciono 330, né? 330, que é o que falta, e eu vou ter uma altura desse triângulo aqui bem menor agora. A altura desse triângulo vai ser só de 28,87%, ok? Então eu vou fazer o quê? Mesma coisa. Esse aqui, a ao quadrado, dividido por 2, multiplicado por 0,287, ok? Essa vai ser minha área nesse caso. E daí desse lado aqui, ó, vai ser igual a minha área da laje dividido por 2, menos essa área aqui, ó, tá? E daí 9,7, entendido? Então, esse caso aqui. Agora, engastado numa borda maior em duas bordas menores. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Pego isso aqui novamente. Pego esse triângulo aqui. Posso até pegar esse aqui, ó. Tá engastado. Vou copiar de novo aqui. Tá, então vamos lá. Tá engastado em duas bordas maiores e uma menor. Então tá engastado. Só conferir aqui. Não. Uma maior e duas menores. Então nas duas menores tá engastado. Vamos imaginar que essa face aqui esteja apenas apoiado. Então, nesse caso, eu tenho isso aqui, ó. Aqui eu vou ter um ângulo de 60 graus. Vou colocar até 1,5 aqui, ó. Aqui eu vou ter um ângulo de 45 graus, beleza, tá? Desse lado, opa, voltando para cá, desse lado também vou ter um ângulo de 60 graus, beleza? Daqui eu vou ter um ângulo de 60 graus também, tá? E do lado menor aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 45 graus, ok? Então, esses são os meus panos para cada região, tá? Como a gente deu esse desencontro aqui, ó, na prática, realmente, onde se encontrou as charneiras é o caso, mas muitos puxarem uma linha aqui. Diferença é mínima, né? Não vai ser uma diferença considerável considerar isso aqui ou considerar isso aqui, tá? É uma areazinha muito pequena da laje para determinar qual pedaço que vai para cada lado, ok? O que a gente sabe fácil é essa área menor. Essa área aqui a gente pode calcular como? Bom, pegando daqui até aqui, ó, a gente tem, primeira questão, em 1 metro de largura a gente tem 63,4%. E a gente já tinha uma fórmula aqui, né? Que era essa aqui, ó, 0,63, vou até colocar certinho, 0,634, ok? Vai ser a mesma fórmula, então eu posso igualar essa aqui a essa aqui, ó, tá? Então vai ser a mesma área e essa aqui também vai ser a mesma área, ok? Agora, face Y1, vamos imaginar que seja essa face aqui. Qual a área de influência dela? A área de influência dela, daqui até aqui, ó, ela vai ter 36,6%. Então, primeira coisa, igual a minha área, basicamente pegar aqui minha área total, multiplicado por 0,366, menos, eu tenho que tirar esse triângulo aqui e tenho que tirar esse triângulo aqui. Como calcular esse triângulo? Bom, a questão do triângulo eu sei que daqui até aqui, ó, eu tenho 62,8% de 62,8, né, em uma altura de 1 metro, é para 1 metro, e 36 ponto, até contar certinho aqui, bem desse nó aqui, até esse nó aqui, ó, 36,6, aí 36,6 e 63,4. Tento fazer isso aqui, é tudo baseado para uma largura de 1 metro, ok? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar basicamente isso aqui menos nossa largura de 1 metro ao quadrado multiplicado por 0,366 e 0,634 multiplicado por 0,366 multiplicado por 0,634. Dividia por 2, mas multiplicaria por 2 porque tem o triângulo igual aqui, ok? E isso vai nos dar um valor de 2,294. Espera aí, só conferindo aqui, 0,366, isso aqui é nossa largura, é a nossa B3, que é a nossa largura total aqui. Não quero considerar a largura total, quero considerar só 36,6 nossa largura. Então, nossa largura multiplicado por 0,366, sim, e aqui faltou que tem que dividir por 2, porque ainda assim é um triângulo, tá? Acabei dividido por 2, 0,366, multiplicado por 0,634, aí, ó, tá? Então vai dar 5,07, beleza? Tem um valor quase igual, até conferir aqui para ter certeza, mas parece um valor bem parecido. Daqui até aqui a gente tem um valor de 0,3, 0,31, né? E daqui até aqui, vou calcular essa área aqui também, ver se também vai dar próximo de 0,31, se der, tá correto, beleza? Então daqui até aqui, ó, 0,31, tá correto, deu coincidência nesse caso mesmo. Face 2 é igual, novamente, né?
toda a somatória, menos esses três valores aqui, ó. Menos esses três valores aqui, ó. Menos esse valor aqui, menos esse valor aqui, menos esse valor aqui. Então, a área maior 8,78. Tá? Agora, duas faces maiores engastadas e uma face menor engastada. Vai ter o quê? Vamos imaginar que esse lado aqui seja apoiado. Vai acontecer o quê? A gente vai ter isso aqui, ó. Tá? Ângulo aqui de 30 graus, ok? Espelha isso aqui também com 30 graus, ok? Então, espelhando isso aqui com 30 graus. Do outro lado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 45 graus. Tá? Pode parecer uma novidade, mas a verdade é que vai ter uma questão bem similar ao que a gente tinha antes. Então, as fórmulas vão acabar se repetindo agora no final. Ok? Então, a primeira questão que a gente tem, puxando aqui, ó, essa região aqui, você não tinha calculado quando era apoiado? Pois é. Então, uma face em X vai ser essa aqui. Essa região aqui, não tinha considerado quando eram as duas faces engastadas e aqui apoiado? Pois é. Então, a gente já tem esse valor aqui. Tá? Agora, essas duas regiões aqui não são iguais? São. Então, é igual a, basicamente, a esse 24 metros quadrados aqui, ok? Menos esse 293, menos esse 4, fecha parênteses e divido por 2, ok? E esse lado vai ser a mesma coisa, ok? Eu estou começando a bloquear a tela, vou baixar um pouquinho aqui, tá? Agora, engastado dos quatro lados. Engastado dos quatro lados e apoiado dos quatro lados é a mesma coisa. Então, até agora tem todas as reações, já? Entendeu? Então, agora a gente já tem todas as reações, beleza? Só vou gerar um quadro aqui, vou tirar todas as bordas. E agora a gente consegue calcular a reação exata. Você está colocando uma reação, mas na verdade a reação pode ser bem menor. Ó. Nesse caso aqui, ó, 4,488. Agora vamos encontrar o valor de cada peça. Então vamos lá. Reação ou área de influência, né? Área de influência no meu x1. Área de influência no meu x2. Área de influência no meu y1 e área de influência no meu y2. Ok? Isso vai ser igual a, primeira coisa, procurar esse tipo de apoio aqui nessa tabela aqui, ó, tá? Que era coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coluna 7, ok? Então, dividido pelo meu vão no eixo X, ok? A face X1 aqui, dividido pelo vão eixo X, beleza, tá? Agora eu vou pegar essa mesma fórmula, tá? Só que eu vou selecionar a coluna número 8, ok? Porque vai me dar no outro eixo, tá? Colar aqui a mesma fórmula, só que coluna 9 e dividido pelo meu B4, ok? E por final, a mesma fórmula aqui novamente, até copiar aqui já tenho B4 e coloco aqui, ó, e divido pelo meu 10, ok? Então, essas são as minhas áreas, metro de largura, é só metro no caso aqui, 1 metro de influência, 1,33, 1,33, ok? Então, essa é a minha área de influência de cada peça, ok? Entendido isso aqui? Agora minha cortante máxima vai ser igual a máximo dessas quatro hipóteses aqui, ok? Dessas quatro hipóteses eu vou multiplicar isso aqui pela minha carga na laje, tá? A carga na minha laje total, tá? Meu P ao quadrado tá linkando aqui. Peraí, preciso ter uma coisa aqui, P ao quadrado tá aqui, ó, a carga total estava ali em cima, então só aqui igual a máximo, né? Máximo aqui novamente, dessas quatro hipóteses aqui, ó, multiplicado pela minha carga total, ok? Isso aqui vai me dar a minha carga máxima, 0,693, a gente estava com 1,3, na verdade pode ser metade nesse caso, tá? Praticamente metade, entendido? Claro, a gente estava com 300% de segurança, foi para 600, não tem necessidade aqui, mas a questão é, em outros tipos de laje, quando pegar uma laje mais pesada, pode acontecer, só que isso é um efeito específico. Tá? Como for uma laje de um vão menor e uma carga muito maior, também pode acontecer esse efeito específico. Entendido? Mas por enquanto será isso. Agora a gente está com a planilha já bem ajustada e depois a gente pode trabalhar com uma laje nervada. Entendido? Por enquanto será isso. Até a próxima.